Você já se deu conta de que as escolhas que fazemos hoje determinam muito do que seremos amanhã? Às vezes, são pequenas decisões, quase invisíveis, que acabam moldando o nosso futuro de maneiras que nem imaginamos. A forma como lidamos com nossos desejos, com o dinheiro, com as relações e até com o nosso próprio corpo, tudo isso tem um impacto imenso. E mais do que isso, algumas dessas escolhas podem nos levar a um caminho de sabedoria, paz e prosperidade, enquanto outras podem nos arrastar para a frustração e o arrependimento. Bom dia, queridos ouvintes! Aqui quem fala é a Ana, e muito feliz por estarmos juntos nessa manhã. E aqui é o João, e com certeza a Ana. E o mais interessante é que muitas vezes temos a impressão de que estamos no controle, que sabemos o que estamos fazendo. Mas o que o capítulo 23 de Provérbios nos ensina é que se não tivermos discernimento e autocontrole, podemos nos deixar levar por impulsos que não vão nos levar a lugar algum. É quase como se, sem perceber, estivéssemos sendo guiados por uma corrente e não pela nossa própria escolha. Então vamos ver o que Provérbios 23 tem a nos ensinar hoje. Provérbios, capítulo 23. 6. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. 7. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. 14. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. 16. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 17. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha, perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma serpente venenosa.
Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto de um mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. João, o capítulo 23 de Provérbios é repleto de sabedoria prática, não é? Começamos com um conselho importante. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Este versículo nos ensina a ter autocontrole, especialmente em situações de tentação. Não podemos nos deixar levar pelo desejo imediato, como na comida ou nas coisas materiais, principalmente quando estamos diante de pessoas influentes. Devemos saber a hora de agir e controlar os nossos impulsos. Isso mesmo, Ana. O capítulo também fala sobre a busca desenfreada por riquezas. O versículo 4 diz: não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Isso nos alerta sobre o perigo de colocar nosso foco e nossas energias apenas no dinheiro. Ele pode ser volúvel e, ao focarmos demais nele, podemos perder o que realmente importa, nossas relações e nossa paz de espírito. Sim, e o versículo 6 também nos ensina a sermos cautelosos com as intenções das pessoas ao nosso redor. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Às vezes as pessoas oferecem coisas boas, mas suas intenções não são genuínas. Este versículo nos ensina a discernir as verdadeiras intenções das pessoas e a não nos deixar enganar pela aparência. Exatamente, e o versículo 9 nos dá um grande ensinamento. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará sua conversa inteligente. Isso nos fala sobre a importância de escolhermos com quem nos relacionamos e a quem damos nossa atenção. Não podemos desperdiçar nosso tempo com pessoas que não valorizam o que temos a dizer ou que nos conduzem a discussões vazias. E o versículo 10 reforça a importância de respeitar o que é justo. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Este versículo nos ensina sobre o respeito à propriedade e à justiça. Devemos ser íntegros e proteger os direitos dos mais vulneráveis, como as crianças e os órfãos. Isso é fundamental, Ana. A justiça e a honestidade não podem ser negociadas. E o versículo 12 nos lembra: preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. A aprendizagem contínua é uma chave para o crescimento. Devemos sempre estar dispostos a aprender com os outros e a aplicar o que aprendemos para o bem de nossa vida e dos outros. Essa lição é preciosa, João. E tem algo muito importante sobre a correção no versículo 13. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. A correção é uma forma de amor, especialmente na educação das crianças. Precisamos ser firmes, mas também cuidadosos, para que as crianças cresçam com sabedoria e discernimento. Sim, Ana. E o versículo 17 nos desafia a focar no que realmente importa. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Muitas vezes vemos as pessoas ao nosso redor ganhando coisas rapidamente e de maneiras questionáveis. Mas este versículo nos lembra que a nossa caminhada deve ser pautada pelo respeito a Deus, não pelos atalhos que o mundo oferece. E o versículo 19 nos fala diretamente sobre a importância de refletir sobre nossas escolhas. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Precisamos parar para pensar nas nossas decisões, analisar o que estamos fazendo e sempre buscar a sabedoria em nossas escolhas. E o versículo 20 nos dá um conselho claro sobre as companhias. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos.
As más companhias podem nos levar ao erro. Devemos escolher bem os nossos amigos, para que as influências que recebemos nos levem ao crescimento e não à decadência. Esse versículo é um alerta, não é, Ana? E falando sobre o respeito aos pais, temos um versículo poderoso. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. A importância da honra aos nossos pais nunca deve ser subestimada. Eles têm um papel fundamental na nossa formação, e mesmo com o tempo, devemos continuar a valorizá-los e respeitá-los. Tem o versículo 23 que nos ensina o valor da sabedoria. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. A sabedoria é o maior bem que podemos possuir. Devemos buscar a verdade, o discernimento e o bom senso, e nunca abrir mão deles, pois são a base para uma vida plena e justa. João, o versículo 26 também nos dá um conselho claro sobre a escolha de um bom caminho. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. A vida é feita de escolhas, e os exemplos que seguimos são fundamentais para o nosso sucesso. E, por fim, o versículo 29 nos traz uma reflexão sobre as consequências dos nossos atos. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. O álcool e outros excessos podem nos levar a decisões que nos causam dor e arrependimento. Devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Cada versículo de Provérbios 23 é um ensinamento vital para viver uma vida sábia, com autocontrole e discernimento. A sabedoria de Deus nos guia para uma vida mais plena e equilibrada, longe dos excessos e do que nos desvia do verdadeiro propósito. E João, ao refletirmos sobre esses ensinamentos de Provérbios 23, fica claro quanto Deus deseja nos guiar em cada aspecto da nossa vida. Desde as nossas escolhas financeiras, até o modo como tratamos nossos relacionamentos e cuidamos de nós mesmos, a sabedoria divina está nos desafiando a viver de maneira mais íntegra, mais focada e mais alinhada com os seus propósitos. É verdade, Ana. Esses conselhos nos ajudam a entender que a verdadeira felicidade e prosperidade vem de uma vida equilibrada, onde buscamos a sabedoria e o autocontrole em vez de nos deixar guiar pelos desejos e pelas tentações momentâneas. Quando escolhemos viver segundo esses princípios, estamos realmente alinhados com o que Deus deseja para nós. Que essas palavras de Provérbios 23 sejam mais do que apenas conselhos, mas que se tornem práticas diárias em nossas vidas. Vamos agora pedir a Deus que nos ajude a aplicar cada um desses ensinamentos em nosso dia a dia, com discernimento e sabedoria. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso coração se abre diante de Ti neste momento, gratos pela Tua palavra que nos ensina, corrige e nos guia. Pai, sabemos que a Tua sabedoria é mais preciosa do que qualquer riqueza terrena. Ao refletirmos sobre Provérbios 23, reconhecemos a necessidade de viver com discernimento, autocontrole e humildade. Queremos seguir o Teu caminho e não o caminho da tentação e do imediatismo que o mundo nos oferece. Senhor, em um mundo que nos pressiona a correr atrás das riquezas, a ceder aos nossos impulsos e a seguir modas passageiras, pedimos que o Teu Espírito nos guie. Ajuda-nos a focar no que realmente importa, o temor a Ti, a sabedoria e a justiça. Ensina-nos a não ser guiados pela ganância ou pelas distrações do mundo, mas a buscar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que tudo o que precisamos será acrescentado em Tuas mãos, que são boas e generosas. Deus, Tu sabes o quanto é difícil em certos momentos resistir aos nossos desejos e impulsos. Por isso pedimos que Tu nos dês força para manter o autocontrole, especialmente nas situações que nos levam a agir sem pensar nas consequências. Que possamos viver com sabedoria ao lidar com as tentações da carne, seja com o dinheiro, com a comida ou com as relações. Ensina-nos a honrar o corpo que Tu nos deste, a tratar os outros com respeito e a cultivar nossas amizades de maneira sábia e justa.
Nós te pedimos também que nos ajudes a tomar decisões que honrem a Ti e aos outros. Que possamos ser fiéis na educação de nossos filhos, nos relacionamentos familiares e no trato com os mais vulneráveis. Que nossa vida seja marcada pela honestidade, pela integridade e pela justiça, e que possamos viver em harmonia com os ensinamentos que Tu nos deste. Senhor, muitos de nós estamos passando por momentos difíceis, procurando respostas para nossos problemas, tentando entender qual caminho tomar. Por isso pedimos que a Tua sabedoria ilumine nossos corações e nos conduza para a verdade. Não queremos caminhar cegamente, queremos seguir a Tua luz, sabendo que quando fazemos isso, encontraremos a verdadeira paz. Que a Tua palavra seja mais do que teoria em nossas vidas. Que ela seja vivida em ação, em cada escolha, em cada palavra e em cada decisão. Que possamos ser exemplo de sabedoria, pureza e justiça, sendo testemunhas do Teu amor e da Tua misericórdia. Derrama sobre nós o Teu poder, Senhor, e nos fortalece para viver de maneira digna de Teu chamado. Que ao olharmos para trás, possamos ver uma jornada marcada pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Que nossas vidas, assim como Provérbios 23 nos ensina, sejam cheias de sabedoria, autocontrole e a busca constante pela Tua verdade. Em nome de Jesus oramos, confiando na Tua misericórdia e no Teu poder. Amém. Amém! Que a oração e as reflexões de hoje possam ter tocado seu coração e te guiado a tomar decisões mais sábias no seu dia a dia. Que a sabedoria de Deus esteja com você em cada passo que der. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Agradecemos muito por você estar conosco neste momento de aprendizado e crescimento. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe um comentário abaixo com uma frase que tenha falado ao seu coração. Queremos saber como essa palavra impactou você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos próximos conteúdos. Vamos juntos continuar crescendo em sabedoria e em fé. Um abraço e até amanhã. Deus abençoe a sua vida. E um beijo e até amanhã. E lembre-se, Ele está sempre com você, guiando os seus passos.